Olá, Olá, tudo bom, Jéssica? tudo certo. Obrigado por ter aceitado fazer esse episódio especial, né, sobre a alimentação do expatriado no exterior. Para quem não conhece você, você é uma nutricionista que mora nos Estados Unidos já há o quê? Uns 12 anos? 12 anos, isso. E você mudou para ir, na verdade, com a sua família, né? Você já trabalhava no Brasil antes, como nutricionista Sim. ou foi uma coisa? Sim. Não, sim, sim. A minha formação é no Brasil, sou nutricionista já há 22 anos. E, enfim, aí meu marido, eu hoje morava em São Paulo, né? Uhum. Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas morava em São Paulo. Eu tenho uma filha, na época ela tinha 1 ano e 5 meses, hoje ela já tem 14. Sim. E aí veio a proposta para a gente mudar para os Estados Unidos, pela empresa do meu marido. E, enfim, a gente aceitou como uma experiência. Aí nós mudamos para cá, isso há 12 anos atrás. Eu vim com a Sofia com 1 ano e 5 meses. Aí logo que eu cheguei nos Estados Unidos, depois de 4 meses, eu engravidei. Engravidei de gêmeos. Um casal de gêmeos. A Helena e o Benjamin vieram. E, enfim, hoje nós somos uma família de 5. Enfim, 3 crianças e tô há 12 anos aqui. Sim, sim, não para, né? Não, Criança. não para, não para. É bem agitado, sim. Eu imagino. E hoje em dia você trabalha como nutricionista aí também, né, nos Estados Unidos. Isso, eu atendo online, eu faço atendimento online. Meu público maior são expatriados mesmo, né? São brasileiros que estão aqui por volta, que sentem falta desse atendimento, é, mais do Brasil mesmo, com brasileiro, enfim, com a mesma língua materna, esse contato, enfim, que abrange também a cultura, os nossos hábitos alimentares, que isso também muitas vezes é mais difícil, né? A pessoa quer manter os seus hábitos alimentares mesmo estando inserido aqui numa outra cultura, Sim. enfim, e acaba buscando para facilitar esse processo, né? Eu conversando com mães na primeira temporada, só que era sobre maternidade, e elas também Sim, procuraram médicos que falavam, em teoria, a mesma língua, né? Uma delas foi sim, cubana, mas ela falou, não, mas eu precisava que entendesse um pouco da cultura, pelo menos sul-americana, né? Dos sim. hábitos, como você disse. E eu acredito que com você seja a mesma coisa, né? Eu entender o porquê que é importante do arroz e feijão e não falar assim, come pão Sim, com peanut butter, né? Com sim, sim. Que tem alguns hábitos alimentares que a gente tenta inserir, porque a gente está inserido numa outra cultura. Eu acho importante também a gente se habituar, conhecer, né? Isso é importante, mais que a gente tem filhos aqui. Isso é importante, mas muitas coisas a gente traz e a gente quer manter, né? Ainda mais o que é bom, né? De hábitos alimentares, dos tipos de alimentos, alimentos que são nutritivos, né? Que a gente consumia lá no Brasil, é importante a gente manter, né? sim, Então, essa questão dessa cultura alimentar, porque a alimentação é muito isso, né? Cultura, é hábitos, é aquilo que a gente traz da nossa família. sim, 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 com Sim, certeza. E eu acredito que uma dieta que não é você, né? Que você não se sente nela, acho que também é mais sim, dieta em termos, né? Vamos dizer, uma alimentação que alguém fala assim, não, vamos, né, comer isso. Se não é você, não faz parte de você, é mais difícil de manter. sim. É Eu, mais difícil. É mais difícil. E ainda tem essa linguagem também, né? Do jeito que a gente funciona, o brasileiro é mais acolhedor, então a gente sente muito isso com a questão da saúde, dos atendimentos de saúde aqui. sim, Conforme os anos vão passando, a gente acostuma, né, com a forma como o médico lida, enfim, os profissionais de saúde. Mas muitas vezes sente falta, né? sim. Ainda mais dessas áreas, nutrição, como psicologia, a gente sente falta dessa acolhida, da forma como o brasileiro, né, funciona, que é diferente mesmo, né? Sim, sim, com certeza. Sim. E quando você mudou há 12 anos atrás, Uhum. com a sua família, você teve algum impacto em termos de comida? Porque eu acho que o hábito alimentar do americano é bem diferente, né, do sul-americano, do brasileiro mesmo. Sim, Eu acho que eles comem muito mais coisa processada, né? sim, consome processados, ultraprocessados, acaba consumindo mais, né? E Então, quando a quando... gente muda assim de país, o que eu senti, né? Então, assim, eu tive algumas facilidades porque eu sou da área da alimentação. Então, algumas coisas, mas mesmo assim, levei um susto, né? Porque assim, eu nunca tinha vindo para os Estados Unidos, de repente eu mudei para os Estados Unidos, né? Ainda morando ali ainda é diferente do que quando a gente vai passear, você vai fazer um turismo em outro país, né? É completamente diferente. Então, aí você tem que lidar com aquele dia a dia, aquela ida no mercado, até você nem sabe quais são os mercados por onde você começa. Então, você pega um aleatório e vai, né? Sim, Sim. Então, e ainda mais essa mudança de país, o que a gente sente, assim,
tem um processo de uma ansiedade maior, né? Enfim, você está lidando que você deixou uma parte da família para trás, ou é uma mudança de emprego, né? Algo novo que você está tentando se adaptar ali nesse novo país. E a alimentação tem um impacto grande, que muitas vezes a gente acaba, né, saindo dos nossos hábitos, a gente acaba comendo com mais ansiedade, tem que ficar atento, porque Sim, isso pode levar realmente a curto, médio e longo prazo, aparecimento de problemas de saúde, né? Como sim. doenças crônicas, porque a gente acaba querendo provar todos os alimentos que a gente conta pela frente, né? Então, os Ou desafios. Pode falar. vai até do mais rápido, né? Fala de vez eu Do mais rápido? o que é mais rápido e mais fácil. Você acaba pegando processado, uma comida já Sim, pronta, que vem com com sim, bastante sal e com umas coisas que sim. não deveriam estar lá no meio. Sim, ainda mais morando aqui, né? Porque a gente tem muito mais facilidade, né? Com esses alimentos, né? Processados, porque você começa a ver que é muito fácil, né? Enfim, é colocar no micro-ondas, é colocar no forno, comida congelada, né? Então, assim, os corredores de freezer, de comida congelada, assim, são enormes aqui nos mercados. A gente tem muitas marcas, muitas opções de tudo que a gente compra pronto, né? Então, assim, o mercado também, assim, eu senti assim, a gente fica meio até atordoado quando chega, lembrando lá atrás, quando você chega no mercado é muita mercadoria, né? Então, se é muita marca, você fala assim, para onde eu vou? Mesmo que você saiba os tipos de alimentos, a gente fica um pouco atordoado. Então, é um processo assim, acho que tem que ter calma, devagar, tentar seguir mais ou menos o que você consome no seu país, né? Uhum. E o que eu digo também é não sair provando tudo. Porque senão, enfim, vou provar isso, vou provar aquilo, porque senão você pode cair em armadilhas aí nesse meio do caminho, com certeza. Porque eu acho que, por experiência própria, né, ser uma expatriada e Uhum. a alimentação, o sono, vai muito com o seu psicológico, né? Se você Sim. não tá comendo bem, normalmente a sua saúde não vai tão bem, Oi, isso vai- cortou um pouco, Jéssica? voltou? Voltou. Afeta Voltou. o psicológico, afeta o jeito que você dorme. Então eu acho que vai tudo Sim, cair, você pode cair numa depressão, tem muita coisa. Eu tenho endometriose, se eu deixo de cuidar de mim, sim. fazer Tem exercício muita. Sim, emocional. emocional, Uhum. pega muito, então Sim. eu acho que é Que a sempre bom gente. ficar de olho. Cortou, voltou. Voltou? Voltou? Voltou, agora voltou. Ah, ok. Eu acho que hoje estava dando problema na internet geral daqui que eles estavam arrumando alguma Ah, rede. é? Ah, sim, sim. Foi do meu lado que tá dando uns. Então é isso, eu vou te avisando. Tá Tá bom. ok. Não, mas então eu. Assim, com certeza. Você está falando dessa questão do sono, com certeza. Então, como tem uma ansiedade por trás, né, que a gente está lidando com várias situações novas, que a gente tem que, uma mudança de país, a gente tem que aprender tudo, né? Eu Sim. brinco, acho que o primeiro ano eu me sentia como se estivesse na pré-escola, né? Aqui é como se fosse o kindergarten e no Brasil a pré-escola. É o primeiro ano, né? Porque a gente tem que aprender tudo, né? A gente está falando de alimentação, mas né, tudo como é que funciona, burocracias, enfim, a gente tem que aprender. Isso gera uma ansiedade, né? E essa relação nossa com a comida, então tá muito ligada a isso. De repente eu tô mais ansiosa, eu busco comer mais alguns alimentos, aí eu me distancio dos meus hábitos alimentares, do que seria adequado, do que seria mais saudável, né? Você Uhum. mencionou do sono, o sono sim também impacta, né? Porque o sono enfim, quando a gente fala em alimentação saudável, estilo de vida saudável, o primeiro passo é o sono, a gente precisa dormir bem, né? Se a gente está num processo de ansiedade, a gente produz mais cortisol, que são hormônios do estresse. Isso desencadeia a gente buscar alimentos que não são adequados, alimentos mais fáceis, que você abre o pacote e come, alimentos mais açucarados. Então, assim, ter atenção nesses pontos aí é bem importante, né? Ficar Sim. atento também à quantidade de água que você toma, que também impacta as suas escolhas alimentares, né? Está tudo interligado. Você mencionou do exercício, também muitas vezes esse início, né? Nesse início até você ver o que você vai fazer, enfim, aonde você vai estar se exercitando, né? Colocando a vida em ordem, realmente também é outro impacto grande aí no estilo de vida. Sim, eu acho que também, dependendo do como você chegou no país, tudo, tem gente que vai ser transferido pelo Sim. trabalho, tem gente que vai com família, tem gente que vai sozinho. Quando eu mudei, eu fui sozinha para a Austrália lá. O Uhum. seu trabalho que você faz, às vezes, pode ser muito físico, e tem que Sim, tomar sim. cuidado. Quando eu fazia faculdade, eu trabalhava muito para pagar a faculdade, Aham. faculdade na Austrália, e eu fui parar 3 vezes no hospital Uhum. com dor de estômago. E Olha. eu acho que era de estresse, e eu acho que estava vindo alguma coisa assim que não. Meu corpo falou assim, por favor, para.
Sim, porque eu tinha dores horríveis de estômago. E de vez em eu tomar água, eu tomava suco de laranja porque era mais fácil, assim, sabe? E matava um sim, é. eu precisava correr para outro trabalho. Então, Uhum. é por isso que hoje em dia eu falo, toma cuidado, porque ainda mais dependente do país, dependendo de onde você tá, você trabalha por hora, né? Então, eu trabalhava em um Sim. lugar, depois corria para o outro. É. Muitas vezes não tem tempo nem de se alimentar adequadamente, né? Você pode cair nessas armadilhas desses alimentos prontos, industrializados, né? Você Sim, mencionou que você quando tomava muito suco parou de tomar água. Ou algumas pessoas vão para o refrigerante, a gente pensar que nos Estados Unidos, né, o custo é muito baixo, enfim, e as porções são muito grandes, né? Então também acaba fazendo essa substituição, né? E tem todo um impacto. Você falou de saúde, estômago, mental, aumento de peso, né? sim, sim, com certeza. E é por isso que eu falo, não, hoje em dia eu acho importante conversar sobre isso. E eu acho também, eu não sei na sua época, mas você é nutricionista, acho que vai ser um pouco Aham. diferente a experiência, mas eu não acho que na minha família teve tanta informação, né, na parte de Sim. nutrição. Tá com Uhum. fome, come. Eu já escutei isso, só que de outras pessoas de outra família, falam assim: ah, tá passando mal, não tem problema, vomita e depois come mais. Eu, gente. Sim, mas... Pois é, não é. Alguns processos culturais ainda errados que a gente traz, né? A gente vê que hoje, na última década, tem melhorado muito, né? Sim. Era normal mesmo isso lá atrás, a gente pensar. Hoje a gente tem mais informação com a internet, né? Então, tem Uhum. muitos profissionais da área da saúde, da nutrição, falando na internet, redes sociais, então a gente consegue, opa, isso aqui é legal, eu posso fazer isso. Isso que eu tô fazendo não é legal, eu posso, né, trocar, né? Fazer umas escolhas melhores alimentares. Sim. Mas é muito comum realmente a gente acabar trazendo também, né, esse processo da família, alguns ou enfim, por falta mesmo de conhecimento Sim. comum, né? E a gente acaba fazendo sem saber se está certo ou se está errado. A gente segue fazendo, né? Sim, sim. Sim. E quando você mudou para aí, teve alguma armadilha que você acha que você caiu em termos de rótulo, que você. Às vezes pode ser até alguma coisa de língua, né? Porque tem uma Sim. barreira. Eu não sei se você foi para aí falando inglês fluente, mas Não, não, não. hoje Então em dia. tinha essa barreira da É, língua, até para você saber os nomes dos alimentos, né? De falar em questão de mercados, os nomes dos alimentos, então essa questão ao longo, depois que vai indo, a gente vai estudando, a gente já vai sabendo, mas no começo você fica ali, você leva também um tempo no mercado, você traduz uma coisa ou outra, será que é isso? Lógico que algumas coisas no visual você já sabe o que que é, né? Então, na parte de vegetais, de frutas e tal, você sabe o que que é. Mas alguns outros a gente vai tentando descobrir, né? O que que seria? Vai uma maisena, um cornstarch, a gente vai, um fermento, né? Enfim, a gente vai tentando descobrir, né, qual é o nome. Então, essa questão, tipo, da língua também dificulta também, né? Então a gente também é um processo de aprendizado, a gente pensar em carne, o nome dos cortes das carnes também, né? nossa, Assim, por exemplo, assim, o corte da carne, qual que é o nome aqui com esse corte que eu gosto lá? Muitas vezes não vai encontrar todos, mas muitos a gente encontra, né? E você fala qual que é o nome do corte, né? A internet ajuda a gente muito, eu acho que eu utilizei muito a internet até para me ajudar me direcionar, né? Mas é bem aquela de erro e acerto. Então você leva um produto, vê se você gosta, né? Aí você viu que não gosta. Eu lembro muito nessa questão da busca do arroz ideal para o sabor mais próximo do Brasil. Ah, sim. eu comprei muitos. Não era bom, não cozinhava bem, ficava meio que empapado. Alguns, o cheiro, então um cheiro estranho. Enfim, eu lembro que eu passei por muitos, muitos. Aí eu cheguei no basmati, que é o arroz indiano, que eu achei que é o melhor, que deu. Não é próximo, mas assim, ele é bem agradável, agradou as crianças, opa, agradou todo mundo, Sim. agradou as crianças. Aí cheguei numa marca que eu compro do Costco até hoje. Aí aquela coisa, quando a gente achava alguma coisa, as amigas que a gente foi fazendo aqui espalhava, né? Olha, prova esse arroz, eu achei o tal do arroz bom. Então a Sim. gente passa por esses desafios nessa mudança, nessa busca mesmo, né? Sim. Enfim, se você tem alguém que já mora lá, que já tenha passado por isso, um amigo que já mora naquela região, naquele país, pode ser também um caminho que você pode ali segurar a mão um do outro e ajudar, né? Nesse processo de estar conhecendo, né? Os alimentos. Mas é bem isso de erro e acerto, de você trazer coisa que você não gostar, né? Sim. Então, isso aí acontece mesmo. Sim. Mas no modo geral, eu sinto que alguns brasileiros falam que tem mais dificuldade de achar os produtos para cozinhar os mesmos alimentos em casa. Ah, Eu não vejo essa dificuldade, porque a gente aqui, falando aqui dos Estados Unidos, a gente tem assim
muita matéria-prima, muitos produtos, muitos. O que você quiser cozinhar do mundo inteiro, você vai achar aqui. Uhum. Então, assim, então a gente não tem, a gente encontra feijões de todos os tipos, até mais variedades que a gente encontra no Brasil. Sim. E o nosso tradicional também a gente encontra, né? Enfim, grãos, a parte de frutas, lógico, maracujá eu tenho mais dificuldade, eu não vou encontrar uma goiaba, algumas frutas tropicais. Mas tem tantas outras que a gente tem acesso, até questão de custo, que talvez aqui no nosso país é mais caro, e que aqui a gente tem acesso. A gente fala dos berries, que é fantástico, né? Que a Sim. gente tem o raspberry, a framboesa, o blackberry, a amora, o blueberry, É a a strawberry, é o é, mirtilo, é o blueberry mirtilo. Então, todos esses berries que a gente tem acesso, é, enfim. Então, a gente tem muito acesso, assim, eu não tive dificuldade com a variedade, porque a gente tem muito acesso a frutas, tem muitos alimentos frescos nos mercados de frutas, Uhum. né? E na parte para a gente cozinhar, a gente encontra a matéria-prima, Ok. né? Então, E tem é vários. só descobrir, talvez você chegar numa marca que você goste mais, mas a gente encontra. Sim. Mas eu lembro, acho que a gente conversou isso por mensagem, das variedades também, né? Aqui eu já achei, eu nunca tinha visto no Brasil, né? Não sei Sim, se existe, mas como é, o nome? É cauliflower, couve-flor? Couve-flor. couve-flor. Aqui tem roxa, tem laranja, tem verde. Sim, Tem é uma verdade. um ano que eu falei, não, isso aqui é de alien, que não é possível. Não sei se você já viu Sim, uma que é romana, que ela é. Acho que vou ter que colocar a foto aqui na mensagem, sim. depois separado. Aham. É toda cheia, parece uns espinhos, mas não é um espinho. Ela é toda. Ah, tá. Ela é bem Aham. diferente. Eu acho que é da Itália, né? Aqui que Sim, compra bastante. O pimentão aqui tem branco. sim, sim, tem de muitas variedades, muitas cores, tamanhos, a gente encontra os babies, os minis, enfim, é verdade. Então a gente tem assim, se você observar, você tem muito mais variedade. E chega de outros países, né? Então a gente tem acesso também a alimentos de outros países, Sim. enfim, frescos que chegam, enfim, que a gente consegue provar, enfim. Eu acho que essa parte, assim, a gente está super bem servido. O que eu vejo é que a gente, quando a gente muda de país, a gente tem que ir com a cabeça um pouco mais aberta e o coração aberto para provar, né? E para se adaptar àquela cultura. Né? Porque se a gente ficar preso, que está sentindo falta daquilo, que a gente sofrendo pelo aquilo que a gente não tem, e não olhando a variedade que você tem na sua frente, você vai ficar sempre naquela busca e você nunca vai ficar feliz. Então, assim, olhar o que você tem pela frente, fazer o que é possível, né? Até para você tentar manter ali dentro da sua cultura, dos seus hábitos alimentares. E eu acho bem interessante essa questão da diversidade, da gente provar, Sim. entrar em contato com novos sabores, com novos alimentos. É até interessante para a nossa saúde intestinal, a gente provar alimentos diferentes, né? Para Sim, sim. nossas papilas gustativas também, a gente está provando alimentos diferentes também. Para nossa saúde de um modo geral, isso também tem um impacto bem positivo. Sim, usar especiarias diferentes, né? É isso, as Eu amo especiarias aqui tem muitas, né? eu amo a culinária indiana, tailandesa, Sim, asiática no geral, e eles usam umas especiarias que eu falei, gente, eu nunca provei isso na vida no Brasil, assim. De usar sim, canela no meio de uma comida que é salgada. Falei, meu, pra mim, sim, canela ia no arroz doce só. sim, é verdade. No Brasil, no arroz doce, no mingau, Sim, eles usam muito gengibre, sim, que no Brasil eu acho que eu não comia tanto gengibre assim, agora hoje em dia eu ponho muito gengibre na comida, porque eu adoro. sim. Ah, é ótimo, sim. A gente encontra cúrcuma aqui em raiz também, né, que Sim, você pode também utilizar. Enfim, a parte de especiarias, né, esse realmente a gente tem uma variedade muito grande, né. E com sim. isso é legal, porque quanto mais especiarias a gente pensar que a gente usa na alimentação, você dá mais sabor para a comida e você reduz o que não é legal. Se a gente pensar em sódio, que é um problema mesmo de saúde pública, né, a questão da saúde cardiovascular, a gente reduzir o sódio, o consumo do sódio, a gente melhora esse consumo de sódio quando o alimento estiver mais temperado, com mais especiarias, você está dando mais sabor ao alimento, então você vai ter que indiretamente, você pode usar menos sal, não tem problema, você leva super tranquilo. E pensar em saúde, doenças crônicas, saúde cardiovascular, em diabetes, o impacto de saúde também é legal. E diabetes e problema cardiovascular, como você disse, infelizmente mata muita gente, né? Não só nos Mata. Estados Unidos, Cardiovascular é o problema do coração que mais mata no mundo, né? A primeira doença que mas mata. mais mata no mundo, sim. Nossa, Tanto que agora a American Heart Association, que é a Sociedade Americana de Saúde do Coração,
O consumo de sódio por dia seria em torno de 2.300 miligramas. A gente sabe que a gente consome muito mais que isso. E agora eles estão trabalhando para reduzir para 1.500 miligramas. A gente reduz mais o consumo de sódio, né? E a gente sabe que os americanos, o maior consumo de sódio é alimentos embalados, né? Que é os processados e outros processados, que a indústria utiliza muito sódio, né? Tá escondido ali. Que a gente vai falar um pouquinho de rótulo, né? Mas assim, tá escondido ali que a gente tem que prestar bastante atenção, né? Isso está nas nossas mãos, assim, a indústria quer vender, ele não quer saber se vai ter impacto de saúde, né? Tá nas nossas mãos, né, a saúde. Comida do que ter gordura, açúcar e sal tudo misturado. Sim. Fica perfeito. Por isso que você fala, nossa, mas por que a comida que veio pronta é mais gostosa que você fez? Bom, porque provavelmente tem mais gordura, mais sal, mais açúcar, né? Que dá aquela... Sim. Eles Nossa, tá... Sim. Sim. E eles usam isso pra gente consumir mais e a gente gostar, né? Gostar e você vai consumir mais. Isso aumenta tempo também de prateleira, mas tem mais lucro para a empresa, né? Então, para a indústria alimentícia, eles querem realmente aumentar tempo de prateleira, né? Enfim, para eles é mais vantajoso. Impacto nosso de saúde, né? Tempo de prateleira a gente pensar em sal, em açúcar, né? Adição também de gorduras que não são boas, a gente pode até falar de gordura hidrogenada, né? Gordura saturada. Sim. Tem alguma comida aí, pelo menos nos Estados Unidos, que você acha que muita gente acaba indo e acaba comprando que seja processada ou ultraprocessada, que você sabe que normalmente alguém vai e compre bastante? Eu vejo muito pelos congelados, o americano não, infelizmente, assim, pela vida, assim, a gente sabe que a vida aqui é muito corrida, né? Enfim, o americano trabalha muito e acabou, que a gente observa, acabou essa questão do cozinhar, de ir para a cozinha, foi deixado para o segundo plano, né? Então vamos trabalhar e a cozinha é deixada para o segundo plano. Então eu compro muita comida fora e muito congelado. Então essas comidas prontas e congeladas que colocam no micro-ondas, realmente o consumo é muito alto. Já as prontas, né? Já as prontas, prontinha. Por exemplo, vou dar um exemplo, uma lasanha. Vai lá, colocou. Então, todas as comidas, comidas já prontas, algum tipo de massa, de pasta, de tortas, já prontas, quiches, enfim. Então, prontas encontra, sabe? Então, o consumo é muito alto. Então, abre ali a embalagem, vamos lá, falar em crianças, mac and cheese, né, que eles consomem muito, muito. Então, eles abrem aquele mac and cheese. O pior é da Kraft, né? A grande Kraft, né? Não é isso. Eu brinco que é alienígena, né? Produtos alienígenas. Mas outro saudável que eu falei. Isso daí. Sim. Esse aí é aquela da Kraft, vai micro-ondas, então é o jantar da criança, né? Nossa. Quando você foi falando, eu lembrei de um vídeo, acho que eu vi no Instagram ou no YouTube, de uma pessoa colocando um bloco de queijo, um macarrão da Kraft em volta, põe aquele pó laranja, né, que vem do... Sim, que é nada aquele queijo amarelinho que eles consomem, o cheddar. O cheddar em pó. O cheddar em pó e tem ali condimentos, enfim. E aí ela coloca leite, mas termina... Sim, aqueles da caixinha, né? Que é da caixinha que eles fazem, né? Tem os congelados e tem os que eles fazem, sim. Sim. Tem o congelado também? Eu pensei que era também tem congelado e tem das caixinhas, Não, eu lembro desse, eu falei, nossa, parece comida de prisão, de filme. Final de mundo, né? Exatamente. Então, que vão pela... A gente vê hoje um movimento grande de as pessoas buscando estilo de vida mais saudável, né? Mais com consciência alimentar. Então, tem um movimento, mas eu acho que está caminhando, mas ainda precisa mudar muito, né? Então, assim, tem uma pressão dos consumidores, da população, então as empresas estão tentando se adaptar para algo mais saudável, né? Mas aí o que acontece muitas vezes, eles usam também armadilhas pra gente cair. Você tá achando que você tá levando produto saudável para casa, você não tá levando produto saudável para casa. Então, por isso tem que ficar atento a alguns detalhes, né? Na hora que a gente pensa nisso, né? Eu imagino que seja aqueles pratos de comida pronto, falando assim, comida 100% fresh, né? Fresh, healthy, enfim. Orgânico, e você fala, não, vamos olhar direito isso daí, né? Sim, tem que olhar direito. Tem que olhar direito, olhar o rótulo, enfim. É importante a gente estar prestando atenção. Mesmo que você perca um pouquinho de tempo ali no mercado, olhando o que você vai levar, porque de repente de uma marca para outra você compara, é o mesmo alimento. De repente, opa, esse aqui tá um pouco melhor, vou levar esse aqui. Né? Então, Quando você está num supermercado, então, eu acredito que se você passa pela parte de produtos frescos, né? Eu acho que seria mais saudável, acho que você já viu produtos? Yes, sim. E parte de ovo, leite, talvez. Sim. E aí,
começa a entrar na parte de, assim, bolacha para baixo, para cima, acho que talvez seja a parte que você tem que ficar de olho, né? Tem Ou que ficar de olho, sim, sim. Então, assim, se a gente observar as armadilhas que o mercado fazem para a gente consumir mais e para a gente pegar o que não seja adequado, eles fazem também, já sabem, né? Como é que o nosso cérebro funciona. Hoje em dia a gente já sabe como é que o cérebro funciona. As sim. empresas, as indústrias querem lucrar e vender e eles utilizam esses artifícios, né? Então, quando você entra no mercado, se você observar o que é aquele comum que a gente precisa pegar sempre, é um leite, é um ovo, enfim, esses alimentos, queijo, esses alimentos que a gente acaba consumindo assim durante a semana, que são mais comuns, eles estão no fundo do mercado. Então, por quê? Porque você tem que passar pelo mercado por outras seções, outras prateleiras. Então, é muito comum eles fazem isso. Então, assim, muitas vezes você passa ali no início, na parte de bakery, que é aquele assadinho, aquele cheirinho que o próprio mercado fez, assou para você despertar ali os seus sentidos e você falar, opa, tô com fome, quero comer mais, né? Sim. Então, você levar aqueles alimentos e passar por outros corredores até você chegar naquele que realmente você precisa, né? Então, uma Ah, dica que eu dou muitas vezes é você se habituar a ir no mesmo mercado. Porque se a gente conhece já o layout da loja, eu sou muito assim, eu já tenho as lojas que eu gosto, né? Então, quando a gente vai morando, todo mundo é assim, né? Você vai você tá um tempo no lugar, você já tem aquele mercado que a gente frequenta e gosta, né? sim. E se a gente conhece o layout, você já vai direto, isso ajuda. Porque você já pula outros corredores e você já vai direto no que você precisa, né? Então, Sim. assim, ir no mercado que você já funciona é melhor, né? Porque aí você já sabe. Levar listas também para o mercado para não cair em armadilha, eu acho que é interessante, né? Com fome. Sim, não ir com fome, não ir com Dias fome. eu fui e voltei com um iogurte que eu tenho certeza que deve ser 100% açúcar. É. Às vezes você fala assim, e tomar muito cuidado o que, que os mercados fazem também. Os alimentos vai nas prateleiras, vamos falar os alimentos ali industrializados, né? O que está a altura dos nossos olhos? A altura É, dos nossos olhos é o que eles querem vender mais. É aquilo que você vai pegar, é aquela marca que é mais famosa e que produz muito que eles querem vender. De repente é uma embalagem que é muito chamativa, que você foi pela embalagem e você leva. Então eu acho que quando você vai no mercado, ok, o que está no seu olho, olha para cima e olha para baixo. Você vai pegar preços melhores, produtos genéricos e mais interessantes também. Então, esse é um ponto, né? Aqui nos Estados Unidos tem muito essa de essas promoções e sales, né? 10 por 10. Bom, sim. muitas vezes você está levando o produto para casa que você nem vai consumir a tempo, você vai acabar jogando fora e você levou aquele monte que você não precisa. Então, tomar cuidado que você falar assim, não, eu vou me dar bem nessa promoção, mas muitas vezes não, né? Então, É, esse também é um ponto, né, para prestar atenção também. sim. Tamanho de carrinho, a gente sabe também, se tiver um menor, pega um menor. Quanto maior, meio que inconsciente, a gente quer preencher aquele carrinho, você acaba levando mais produto que você deveria Eu pego também. cestinha. Cestinha também é bom, porque você acaba pegando da semana o que você precisa, Sim. né? Sim, é uma boa, né? E para a parte de produtos direto, a parte de produtos frescos também enche seu carrinho ali com frutas, com os vegetais que você já pretende cozinhar para a semana, também é uma forma também de livrar, né? Dessas armadilhas. E perto do caixa também é outro, né? Eles colocam produtos ali que a gente compra por impulso. É, do chocolate, as balinhas. Chocolate, você tá ali esperando na fila, quando você viu, você pegou por impulso, né? É, E que é muito comum aqui também são as amostras, né? Ainda mais a gente vai no Costco, tem aqueles é, samples que a gente fica provando. Então também é uma compra por impulso, tomar cuidado, porque de repente você provou e você nem tava na sua lista, você nem pensava em comprar quando você viu tá no teu carrinho. sim. Também essas Prova essa maçã nova, né? prova, isso. Aí você vai lá, prova e você vê se tá levando, né? É, Aquela compra por impulso. prova esse novo leite de vaca da mesma vaca que as outras. Ninguém Sim, fala isso, vai falar, prova esse cereal cheio de açúcar, ou essa sim. pizza, né? Alguma coisa assim. É, sim, tem muitas armadilhas que eles fazem. Até música também. A gente sabe se eles colocam uma música mais lenta e mais calma, a tendência é para você ficar mais e gastar mais. Olha, não sabia disso. E sim. E também tem um estudo Eu que vi. fala que música clássica faz você pegar os produtos mais caros do mercado. Também tem. Então, Nossa, assim, a recomendação fala o que, que eu faço, né? E muitas vezes aquela música você nem sabe o que tá tocando. Tá lá no fundo, é meio que inconsciente, mas trabalha no nosso cérebro. E de sim. fone. Fone é o melhor caminho, que você escuta a tua música. Só não vai por música clássica. Você escuta a tua música. Foi um rock and roll, tá tudo certo. Tudo que Sim. precisa e vai embora. É. Então, essas coisas assim, de você sempre seguir o mesmo mercado, você seguir a sua mesma rota, você ir com a sua lista. Então, são caminhos, assim, pra gente conseguir burlar essas armadilhas no mercado e não tá levando pra casa aquilo que você nem imaginava que você comprar.
né? que é clássico, né? Você chega a fazer, às É vezes você fala clássico. que pegou, né? Esses dias É, ele pegou um chocolate e eu falei, mas por que pegou, né? Ele falou, ai, quis na hora. Aí a sim. gente detonou e ficou triste depois. Falou, ai, mas o que te comeu? Você vai no impulso, depois vem o arrependimento, né? O sistema ali vem a questão da culpa, né? Sim, aqui é. Sim. Sim. Então tem várias armadilhas que eles utilizam que se a gente fizer assim, tomar um pouco de cuidado, a tendência é a gente não cair, levar um alimento mais saudável para casa. E até se a gente pensar em questão de custo, né? Você consegue baratear também, né? Porque se a gente ficar comprando por impulso, também acaba, né? Essa questão do orçamento, encaixar no orçamento também, né? Então, Sim. E às vezes, se você quiser. Porque comprar, às vezes, muito saudável, às vezes custa um pouco mais caro, né? Comprar é uma mais quinoa caro. que veio da Índia, eu não sei de onde Sim. é a quinoa, mas Sim, normalmente pode ser mais caro. Mas existem marcas também do supermercado. sim. Isso também. Eu não sei se tem no Brasil, mas pelo menos na Austrália, aqui na Suíça, em Portugal e na Irlanda, que eu já morei, eu vi isso, né? Nos Estados Unidos também tem, né? Que é o home brand. Tem. Tem. Você acaba pagando mais barato. De pensar que Whole Foods ele tem o 365, que se você observar, acaba sendo mais barato. O Costco tem um Kirkland, né? Tem um outro mercado que eu gosto muito daqui, que eu acho que eu não sei se tem, não tem em todas as regiões, mas chama Wegmans. Aí eles têm do Wegmans. Né? Ok. Do Walmart também tem a linha deles, né? Que é o Uhum. grande, né? O Walmart realmente é um mercado com custo, né? Que vende. E também vende muito processado com custo. Eles brigam muito no mercado com melhor custo, melhor preço, né? Então, Sim. assim, também você utilizando, também comprando produtos do mercado que eles embalam é melhor, né? Sim. Aqui eles cobram a sacola, leva a sua sacola, né? Também Sim. questão, de pensar em meio ambiente e questão de custo também, senão você vai ficar pagando sacola toda vez que você está indo no E vai mercado, ficar né? com um monte de sacola em casa também, Aquele né? monte de sacola, aquele monte de sacola no final que acaba jogando fora e você comprou e jogou fora, né? Eu lembro que foi uma adaptação quando ele chegou em Portugal, já tinha essa lei, aqui na Europa também tem, e eu acho que começou já na Austrália. Eu já saí de lá faz um tempo, mas eu Ah, lembro tá. que a gente ficou com um monte de sacola em casa, É, porque adaptação de, meu Deus, o que que faz com tanta sacola? Hoje em dia a gente já sabe que tem que levar a própria sacola, tudo é mais fácil. sim, é Mas é uma mais fácil. adaptação. Então vai ficar bastante sacola por um tempo em casa. Sim, é verdade, é verdade. E Então, você. esses. Pode falar. Não, pode falar. Não são esses caminhos, assim, que parece ser detalhes, mas se a gente vai. Conforme que a gente funciona, a gente age, já ajuda bastante, né? Tanto a Sim, gente pensar em orçamento e pensar também em alimentação saudável, né? sim. Que a gente vai estar trazendo para casa, né? O que puder, né? O máximo que puder. Eu sei que às vezes É, é limitado, mas tem gente que consegue. é. Eu não faço isso aqui em casa, mas eu já conheço mães que fazem comida para semana inteira. Que a gente não tem Sim, lugar muitas vezes. de geladeira aqui, então se colocar na geladeira acaba estragando. Então, Sim, você tem que ter um freezer maior e tudo, então se dá para fazer as marmitinhas. Às vezes eu faço, às vezes eu gosto de cozinhar um pouco mais. E também, aí eu acabo, sobrou, já falei, já tem uma refeição, já guarda. sim, Então, isso é questão de você congelar, né, já individualmente também, já facilita. Né? Facilita o nosso trabalho, né, e facilita também de você não ter desperdício alimentar, né, desperdiçar. e às vezes é melhor você ter sua comida já pronta, porque às vezes você chega morrendo de fome do trabalho, Sim, é comum isso acontecer, do que aí você lá no McDonald's comprar o sanduíche por sim, $1, né? sim, €1. é, sim. E Por não isso vai. que é disciplina e organização é importante. Você já ter o que você vai estar, sua lista de compras, o que que você tem de. Você ter alimentos saudáveis em casa, porque se você chegar com fome, cansado de trabalho, realmente você vai, como a gente falou, vai pra lasanha congelada, vai pro. Ou passa também no drive-thru, traz um fast food para casa, né? Então essa questão de ter, né? E assim, eu sei que dá mais trabalho, mas assim, as famílias, assim, o que eu recomendo mesmo é cozinhar mais, né? Então a gente pensar que assim, você está dedicando para sua família é amor, é afeto, é longevidade, Sim. né? É saúde, né? É Uhum. redução de doenças crônicas. E então, assim, esse processo de cozinhar, a gente preparar os nossos alimentos, a gente consegue trazer para casa alimentos mais frescos, fugir dos alimentos processados e ultraprocessados, né? Sim. E, enfim, a gente acaba tendo uma alimentação saudável. O caminho realmente a gente precisa fazer esse retrocesso, né? Que a gente foi para esse processo aí da industrialização e da facilidade, vamos trabalhar muito, e tem outro lado sendo ficado esquecido,
né? Sim. E com isso a gente está sendo impactado muito com as doenças crônicas, né? Então essa importância da gente voltar e administrar dentro da rotina realmente o cozinhar, o se preparar, ter o alimento em casa saudável, isso é importante. E talvez não ver a alimentação como aquela tarefa chata, né? Sim, Porque eu acredito que você, mesmo tendo filho, a minha filha tem 1 ano e quando eu tô cozinhando, ela tá do meu lado. Ela tem sim, uma você pode inserir, é legal trazer os filhos, inserir um corta aqui, outro ali, outro ajuda, outro põe a mesa. Você insere a família nesse contexto, né? que é Inserir as importante. crianças é para alimentação saudável é legal, porque você estimula também. Sim, e é um momento de família, às vezes é bom que Sim, você consegue conversar, é um momento de passar, de vez em passar na televisão a criança, né? Assistindo televisão, sim, só, ou mexendo no computador ou no iPad, que não traz quase benefício nenhum. sim, Sei que tem sim, programas que são bons, mas no geral é melhor às vezes conversar com o pai sobre como foi o seu dia, abrir é, essa porta, né, de conversa com a família, de sim, com certeza, é, fazer coisas também, né? é, Porque acontece disso de. Pelo menos aqui com meu marido falou que acho que ele nunca, antes dele sair do país, ele nunca nem colocou prato na própria, assim, ele nunca comeu, a aham, mãe dele sempre entregou tudo pronto, assim, para ele. E aí sim, eu falei, não, aqui não, a nenenzinha já tem a faca dela de madeirinha, corta a banana dela todo dia de manhã, sabe? sim, Tem que aprender, tem que fazer parte, né? fazer Fazer e parte preparar, da sim. família, assim. Com Eu acho certeza. E a comida une, né? Então a gente vê que a gente une as pessoas. Se a gente observar, a comida tá na nossa vida em todas as situações. Você reúne com um amigo, não é a gente brasileiro, né? Se reúne com um amigo, você vai estar aqui em volta de uma mesa e com comida. Então, assim, a comida, ela tá inserida na nossa vida nesse contexto, né? que Esse processo, ela une as pessoas, né? Então, se a gente pensar a vida tão corrida, aqui nos Estados Unidos, a refeição que eu faço com os meus filhos é só o jantar, né? uhum. Porque assim, de manhã o café da manhã corrida, eles tomando o café da manhã, eu correndo em volta, preparando as lancheiras, aí o que vai terminando vai ajudando nas lancheiras, porque eles almoçam na escola, voltam às 4 da tarde, aí depois Sim. tem as atividades, realmente, a refeição acaba sendo o jantar, né? Que a gente senta, fica junto e conversa, e que você abre, né, para conversa, como é que foi no dia, e todo mundo vai acalmando, vai contando o que aconteceu na escola, né? E tá presente bom, o que eu já vi em documentário, eu não sou especialista nessa parte, Sim, quando você tá na frente de uma televisão, também você acaba comendo mais, né? você come Então, mais vocês mesmo. Porque conversando. você tem que estar focado na comida, senão você não presta atenção e você come mais. Assim, Sim. assim como com abrir um pacote. Se você abrir o pacote, você está distraído, quando você viu, você acabou com o pacote. De qualquer coisa. Vamos lá, uma pipoca, um biscoito, qualquer coisa que você abrir um pacote. Você Sim. acabou. Então, o ideal, se abrir um pacote, tira a sua porção, põe no pote para você prestar atenção no que você está comendo, né? Ah, Até porque tem esse processo também, que o nosso estômago leva em torno pelo menos de 20 minutos para mandar o sinal para o cérebro para falar: opa, eu tô cheio, saciado. Agora você uhum. imagina você na frente da televisão, esse sinal não vem, Você né? tá Como prestando você atenção. mencionou, sim, a tendência é comer mais, né? Ah, que Então você também não é. aumenta uns 20 a 30% mais de porção do que você comeria se estivesse sentado na mesa, se alimentando, né? Sim, sim, sim. Né, eu acho isso importante, eu E para as percebi. crianças, né? Até para a gente estimular, come isso, come aquilo, né? Para as crianças saberem que tá comendo, ainda mais eles que estão no processo de a gente tentar estimular mais alimentos, né? Sim, Então, a criança sentir o sabor do alimento para ela saber realmente se ela gosta daquele alimento, né? sim, Então ela não tá na frente da TV, a gente fala em TV, mas é iPad qualquer, essas tecnologias. Então na hora de comer, vamos lá guardar todo mundo, guarda tudo, né? sim. Eu E tava vamos comer. falando com meu marido, ele tava lendo um livro que nós gostamos muito da cultura dinamarquesa, né? Em Ah, cada tá. país tem as suas regras, assim, tem que comer 5 vegetais por dia, sabe, Sim, essas tabelinhas. sim. Na França, a única coisa que eles falam é que tem que comer com uma pessoa junto. Ele fala assim, Olha, vocês não vão fazer tabela, mas come com companhia, não come sozinho. sim. Olha só. Isso é de prestar atenção, de você estar lá, estar no momento, e aí você Sim. está prestando atenção que você está comendo, né? Assim, Sim. Se a gente pensar também a questão emocional, você tem alguém, né? sim, sim, sim. Não sei se você viu aquele documentário das Blue Zones que estava no Netflix, são as regiões assim que o maior número são as regiões que as pessoas vivem mais tempo, né? Ah, Aí tem na Itália, até aqui nos Estados Unidos tem também, e na Califórnia uma Blue ok. Zone, enfim, tem vários Eu lugares do mundo. do Down to Earth com Oliver. O Zac Efron, aquele ator. E, sim, sim, é Ele, ele, sim, sim, que ele fala das Blue Zones. É.
Eu vi que ele foi até Isso. lá e Ele eu. foi até essas regiões, ele foi em todas e viu ele queria saber o que que essas pessoas fazem e comem para elas viverem tanto. Elas terem essa Sim, longevidade, né? E assim, se a gente observar, cada região tem um alimento que é peculiar, todos eles cozinham o seu próprio alimento, sim. né? Fazem E o assim, macarrão, né? A massa, eu vi eles a abrindo. massa, eles abrem tudo. E assim, e o que tem por trás? O que que realmente leva à longevidade? É a questão da convivência, né? Eles terem o senso de comunidade. Então, todos eles vivem em comunidade. Como você falou, você tá na França de comer um do lado do outro. Aí por isso que eu lembrei disso, essa questão de você ter o senso de comunidade, você não tá sozinho. Então isso também é um fator também, né? A alimentação, todos eles estão em movimento, porque eles andam muito, cada região, né, tem o seu processo de... Sim. a Itália, eu lembro que tinha umas ladeiras, algumas regiões da Itália. Sim. Sim. Ah, não, Então isso é fantástico, eu sou apaixonada daquele, eu já indiquei no meu Instagram, eu falei, assistam, gente, é lindo aquele. Coloquei até sim, minhas crianças para assistirem aquele documentário. sim. Ah, não, eu achei bem interessante quando saiu, que eu realmente também não sabia dessa parte. E aí você vai Sim, entendendo, aí você vê o senhorzinho de 100 anos subindo uma é, ladeira para ir tomar o cafezinho dele lá com o amigo dele, depois do amigo volta. dele. Aí, Sim, aí o pessoal tá abrindo a massa, aí tem gente que fala assim, ah, não pode comer carne vermelha, pode, não pode. E estavam lá fazendo um ravioli de carne vermelha. E falou, não, a gente sempre come pelo menos uma sim, vez por semana, não come em abundância, assim, não come todo dia, sim, come outras carnes, peixe. sim. E ela lá fazendo. E eu lembro da minha avó isso, eu lembro dela Olha. fazendo de tudo, assim. Uhum. Ela fazia até o folhado, assim, ela fazia na mão, assim, sabe? Não comprava Ah, tá. frozen e colocava direto no. Sim, você vê, né, realmente. Aí a gente vê a longevidade. Por que que vivem mais, né? Hoje a gente busca isso, né? A Sim, ciência busca isso, né, o sistema de saúde, a gente busca a longevidade hoje, né? Hoje é que está em voga esse assunto mesmo, né? O que que a gente vai fazer para viver mais? A gente sabe que a gente já vai viver mais, né? Mas é aquela história, a gente quer viver mais com qualidade. Então também não adianta a gente viver mais, estar conseguindo andar, a cadeira de roda, né? Enfim, a gente quer viver bem e mais, né? sim, com certeza. Então, e essas regiões nos ensinam muito isso, é o exercício, a alimentação e o senso de comunidade, né? Que a gente precisa um do outro, né? Sim, sim. Sim, é Literalmente, fantástico. todo mundo, eu acho que deveria ser, eu não sei nas escolas aí, mas eu acho que deveria ser ensinado isso, né, nas escolas Uhum, também, um pouco. Eu acho que acredito que no sim, Japão tenha bastante disso, pelos uhum, documentários que eu assisti lá, eles fazem a própria comida, as crianças limpam a própria sim. escola. Eu vi que eles limpam, sim. É, aqui não, aqui infelizmente as comidas já vêm prontas, então, né? Então Ah, eles acabam comprando ali, né? Aqui em casa eu faço de manhã e eles não gostam também de comer na escola. Eles não oh, gostam da comida, enfim. Então acho que eles acostumaram e assim a gente segue, né? A minha filha mais velha tá indo já pro high school ano que vem. Ainda eu brinquei com ela, Sofia, você vai continuar levando comida de casa, você vai pro high school ano que vem. E ela fala, eu vou continuar levando. é o Então, que assim, eles não querem comprar. Ele vai, mãe, eu vou continuar fazendo, continuar levando, né? Então, olha, eu acho que não mas eu acho legal isso, é fantástico. A gente perde um tempo, mas eu acho que é importante. sim, eu acho que não teve um filme que eu assisti que tenha alguma parte de high school que fala, nossa, que delícia essa comida, que só É, essa comida de prisão, assim, eles reclamam que é muito seca a comida, mãe é muito seca, é muito sem sabor, enfim. sim, com certeza. E você disse dos rótulos, né? Que eu acho que você tem um papelzinho até aí de Ah, rótulos. tenho. Tem alguns pontos. Eu acho que é legal a gente falar para as pessoas ensinar, né? Assim, como ler o rótulo, né? Porque eu acho que muitas pessoas não leem o rótulo. O que é mais comum é o que a gente vê, por exemplo, a pessoa vira até olha, mas aí olha o valor calórico. Ah, caloria, basei ali. Aí pronto, acho que já leu o rótulo, né? Sim. Realmente, porque ele dá uma assustada. Quem não é da área, pro consumidor, acaba dando uma assustada, né? A gente Uhum. sabe que tem que ter o rótulo por lei, tem uma legislação, né? Aqui o FDA que determina, né, a rotulagem, né? Assim, o FDA aqui é igual a Anvisa para o Brasil, também que determina essas rotulagens, né? E, enfim, tem que ter, realmente tem que ter uma fiscalização, uma lei. Mas acaba sendo meio que, fala, meu Deus, né? O que está escrito aqui, que essas informações, por onde eu começo? Às vezes Então acho que eles, assusta um pouco, mas é mais fácil que a gente imagina, mas assusta um pouco. mas acho que às vezes eles usam nomes para te
você não saber o que tem lá dentro exatamente. Eles Sim, usam nomes é. estranhos. Eu conversei com uma mãe que a filhinha tem alergia à proteína de vaca. Eu acho que a pele, Ah, tá. Sim. Uhum. proteína do leite de vaca, do Proteína do leite. leite. E ela e ela estava amamentando na época. Eu falei, vamos tomar um café da manhã e comprei umas coisas assim. E aí ela falou, não, eu não posso isso, não posso aquilo. Ela falou, até Uhum. embutido tem proteína. Foi um emulsificante que tem dentro do embutido, tipo no presunto, assim, sabe? Sim, Eles colocam sim, até lá um emulsificante de leite. Ela falou, sim. e aí Aí ela ela tem me que deu excluir uma lista tudo. gigantesca, falou, tudo isso aqui é Com derivado de outros nomes, né? Com outros nomes, né? nomes que eu falei, gente, eu nunca ia Sim, imaginar que é, isso veio do sim. leite. No caso dela, ela é alérgica, ela tem que ficar atenta, né? Alguns pontos mesmos, né? O que ela pode e o que ela não pode, né? Mas, vamos falar assim, em questão de consumidor, né? Então, eu até falo, por exemplo, assim, aquele rótulo que você vira atrás, tem lá os ingredientes, aquela lista é enorme, que parece uma bula de medicamento, e com um monte de nome, por exemplo, que você não conseguir ler, eu já falo, já foge. Porque já não Sim, é comida, né? Então, assim, muitas vezes fala, eu tenho que saber tudo isso, eu não sou da área, enfim, não precisa saber. Mas se a lista for muito grande, você não conseguiu ler metade dos nomes, então aí já foge, tá? Então, porque realmente você tá levando conservante, corante, emulsificante, né? Enfim, então um monte de produtos químicos, né? Que isso não é comida, né? Isso a gente chama produto alimentício, isso não é comida. Comida é uma coisa, produto alimentício é outra, né? sim, Então sim. a gente tem que ficar atento ao rótulo. E muito atento ao marketing das empresas também, no que eles colocam na frente do rótulo. Porque às vezes eles colocam na frente e você fala assim, nossa, esse produto é muito bom. Por isso que assim, você viu a frente do rótulo, te chamou a atenção, vira e você tem que ler atrás. Lá que vai estar te explicando realmente se aquilo que eles estão te dizendo na frente é verdade ou não. Hoje em dia a legislação ela tem apertado um pouco mais a indústria. Então a indústria está tendo que se adaptar em alguns pontos, sabe? Então isso aí facilita porque facilita para a gente, consumidor, né? Mas enfim, alguns pontos aqui é importante. Eu até tenho um rótulo. Depende, não sei se depois tem como a gente deixar aqui a imagem, eu não sei. Mas enfim, mas de qualquer forma, enfim, a gente encontra esse rótulo, a gente tem em casa, em todos os alimentos, também a gente encontra online. Esse aqui, eu peguei esse exemplo aqui, que é do FDA, que eles colocam na página deles, né, na página do fda.org, né. Aqui tem um exemplo de um label de uma lasanha, que eles Ah, colocam aqui de uma lasanha, porque a gente estava falando dos processados e dos ultraprocessados, né? Enfim, eu até vou usar esse label aqui deles como exemplo para a gente direcionar o que você tem que olhar, tá? No rótulo. Então, por exemplo, na hora que você vai comprar um alimento, chamou a atenção, você vai levar esse alimento para casa. A primeira coisa que você coloca vai ter em cima escrito Nutrition Facts, que no Brasil seria as informações nutricionais. É bem parecido o rótulo, de um e do outro. Aqui acaba exigindo alguns pontos de legislação, no Brasil exige outros pontos que eles têm que se adequar à legislação, acaba mudando um pouquinho, mas de um modo geral é meio que padrão, assim, essa questão da Nutrition Facts aqui, que são as informações nutricionais. Então, o primeiro ponto que você olha no rótulo, você pegou um rótulo, você vai ver, vou colocar meu óculos, você pegou um rótulo, você vai ver o serving size, que é a sua porção. Se fosse um rótulo brasileiro, estaria escrito porção, tá? É o serving size. Então, por exemplo, toma muito cuidado, porque as calorias que vão estar presentes no rótulo estão por porção, por serving size. Então, ok. por exemplo, essa lasanha, um copo tem 280 calorias, tá? Uhum. Mas essa caixinha tem 4 servings. É Sim. para 4 porções. Então, se eu comer, aí que a gente pensa na questão de obesidade, de saúde, de estilo de vida, né, uma alimentação mais saudável que a gente busca. Então, se eu comer a caixa inteira, então seriam 280 vezes 4. Tomar muito cuidado, porque a gente fala, às vezes, olha, só 280 eu vou comer. Então, acho que o primeiro ponto para observar é a porção. E eles sempre colocam a medida caseira. Eles vão colocar a grama do lado, mas eles colocaram aqui um cup, mas eles colocaram 227 gramas. É mais difícil a pessoa visualizar quantas gramas. Mas ela baseando pela quantidade em medida caseira, ok. Ou eles vão colocar quantas tablespoon, enfim, eles vão colocar em medida caseira, tá? A quantidade. Então, isso é o primeiro ponto importante, olhar a caloria pela sua porção e você consumir a sua porção daquela embalagem, tá? Então você tira a sua porção e consome. Tá? Aí uma pergunta comum. Aí quando que eu sei que um rótulo, aquele alimento é muito calórico?
Então a gente sabe de um modo geral, isso depende tudo depende quanto que é ideal para aquela pessoa consumir de caloria, o que é a recomendação, porque isso tudo é individual, tá? Quando eles fazem um label desse, eles baseiam na população, eles têm estudos que eles baseiam da população geral. Normalmente é baseado numa dieta de 2.000 calorias. Ok. Alguns outros rótulos baseiam em 2.500, mas no geral, a maior parte é 2.000 calorias, que seriam mais ou menos o ideal para uma população em geral estar consumindo. Então eles baseiam nisso, né? Então, nessa questão aqui do valor calórico, tomar cuidado com isso, aí fala assim, como que eu sei se aquele alimento é muito calórico? Se ele tiver de 400 calorias para cima por porção, realmente é um alimento mais calórico. Ah, Tá? ok. Aí tomar cuidado, que de repente você vai fazer só um snack, só um lanchinho, aí você está consumindo muito, tomar cuidado. Se for um alimento que tem 400 e poucas calorias, mas vai entrar numa refeição principal, então a gente pode pensar que ok, né? Mas se tiver acima de 400 calorias, realmente é um alimento mais calórico. Tá Sim, abaixo disso, aí você pode administrar dentro da sua alimentação. Tá? Esse é sim. um ponto principal. Olhar as porções e aí com isso você pensa um pouquinho na caloria. Outro ponto principal é olhar a gordura. Né? Então a gente aí tem logo abaixo vai ver total fat, a quantidade total de gordura. Eu aconselho não ficar ligado a isso, porque normalmente você vai falar assim, nossa, total pode dar uma assustada, né? Você ficar, o que é mais prejudicial aqui na gordura é a gordura saturada, saturated fat. Então esse é o principal. Então você tem que ficar atento aqui nessa quantidade aqui de gordura saturada, tá? Sim. Então aí fala assim, quanto que eu olho, né? Aí do lado vai ter as porcentagens, que está escrito VD, que é o valor diário, tá? Então, aonde está escrito aqui do lado, que é o daily value, que é o valor diário, tá? É a porcentagem. Então, isso que você tem que ficar atento. Então, assim, alimentos ali que não são, que a gente não pode, que a gente fala que é high, que é muito alto, acima de 20% esse VD, valor diário, tá? Acima de 20% para gordura, para sódio e para açúcar. Foge. Esse é um ponto também. Então você olhou o serving size, olhou a caloria e agora você vai para o valor diário. Se tiver acima de 20% para gordura saturada, para sódio e para açúcar adicionado, realmente é um alimento que não está adequado, Sim. tá? Então, esses pontos. Qual seria, por exemplo, assim, como é que eu sei que eu levo esse rótulo mais saudável para casa? Ele tem que ter abaixo de 5%. 5% para baixo. Por exemplo, da gordura saturada, do sódio e do açúcar. Abaixo de 5% você pode levar, que aí é adequado, tá? Tá um alimento mais Tem adequado. algum exemplo de produtos que é acima de 20%? Se você consegue lembrar agora de. De 20% por exemplo, de sódio, vamos falar. É. Um exemplo. Acima de 20% você encontra muito em produtos como os biscoitos, enfim, todos os alimentos que são bem processados, embalados de pacote, algumas tortas, alimentos congelados, é bem comum você encontrar com acima de 20%, entendeu? Então é bem comum. Então tem que ser abaixo, tá? Tá. Então, assim, até se eu pensar do sódio tem que ser abaixo de 5, mas a gente encontra, é bem comum, é bem comum. Olha, esse daqui, ó, lasanha, esse exemplo, o sódio, sabe quantos por cento tem? 37. Ah, passou Então ele muito. fala, passou muito, então 20 já é muito alto. Ideal seria abaixo de 5, ele tem 37. Então agora Sim. imagina que você não vai passar se alimentando somente com esse alimento durante o dia, então tem todo um contexto alimentar. Então imagina se você ultrapassa nesses processados, na hora desses alimentos que são embalados, que a gente traz para casa, né? E aí pensar que tem assim, tem vários, a gente vai tomar café da manhã, vai entrar sódio, a gente vai. E é muito fácil passar os Sim. níveis de sódio. Aí fala assim, como que eu consigo? É olhando o rótulo e tentar comprar um mínimo de alimentos processados e ultraprocessados. Eu sei que é difícil também para mim, mas a gente tentar, o máximo a gente está reduzindo, Sim, sim, sim. né? Então, enfim, esse realmente é o caminho. Aí a gente vê 20% é alto. Aí tem alguns grupos nesse rótulo que tem que estar alto, que a gente pensa que vai fazer bem pra gente. O que tem que estar alto aqui no rótulo? Acima de 20% que seria bom pra gente. Então a gente tem aqui, eles colocam no rótulo cálcio, então ele acima de 20% é ótimo. Vitamina D acima de 20% é ótimo. E potássio acima de 20% é ótimo. Potássio, pensar, saúde do coração, a gente perde muito potássio durante o dia, pelo suor, pela urina, então tem que ter, a gente precisa de muito potássio. Então, Ah, vitamina D
O potássio pode sim, tá? Assim, e o cálcio acima de 20%. O leite seria, ou o iogurte, um queijo seria acima de 20%, então em cálcio ou não? Ou De não? cálcio, sim, sim, sim. Normalmente sim. Normalmente sim. Tá? Ainda Sim. mais que são fontes, né? Que são fontes, né? Os lácteos são fontes, você encontra, sim, acima de 20%. Tá? E tomar Nossa, muito cuidado com o açúcar adicionado, porque normalmente eles colocam aqui no rótulo, vem o total sugar, vem o total de açúcar. E embaixo eles colocam, eles são obrigados, né, a colocar, pela legislação, o açúcar adicionado. Então aí e eles colocam o açúcar adicionado e o açúcar que tem natural no alimento. Então a gente tem um pouco de cuidado. Tem o açúcar que já faz parte do alimento e o adicionado. A gente foge do adicionado, sim. tá? Então se tiver muita adição de açúcar, então a gente acaba aqui fugindo, tá? Ah, Então só para ver a recomendação mais ou menos aqui de açúcar por dia seria em torno das calorias totais. Vamos trabalhar na população em geral, 2.000 calorias. uhum. Abaixo de 10% tem que ser o meu consumo total dentro do valor calórico. Então Sim. você vê, não pode ultrapassar tanto. Né? Outro ponto que é legal a gente olhar é a fibra. Quanto mais fibra, a gente sabe que a gente tem mais saúde cardiovascular, proteção a doenças como diabetes, doenças crônicas, saúde intestinal, Sim. questão até de controle de peso, porque a fibra traz saciedade, eu saciada eu vou comer menos, eu vou conseguir controlar mais a minha alimentação. Então a fibra, assim, sou meio obcecada por fibra, então olha sempre fibra, coloca fibra. Até porque é difícil, muitas vezes, a gente observa se você não tem uma alimentação adequada, é fácil de você chegar, mas as pessoas não conseguem chegar na quantidade de fibra adequada para o consumo diário. Hoje em dia a gente sabe que alguns órgãos determinam pelo menos 28 gramas de fibras, tá? Mas em torno de 30 a 35 outras organizações determinam, outros guias, diretrizes alimentares é melhor. Tá? Então, mas aí, vamos pensar numa diretriz geral, 28 pelo menos gramas por dia. Né? A gente pode arredondar para 30. Então, as pessoas não conseguem consumir, né? Que seria muito mais do que só duas frutas por dia, ou não? Mais. Então a gente sabe que a Organização Mundial de Saúde determina que a gente consuma 400 gramas de vegetais por dia. Então você Não. pensar mais do que a metade do seu prato tem que ser de vegetais e pelo menos 3 frutas ao longo do dia, alimentos com fontes de fibras, né? Tá presente ao longo do dia. A gente adicionar também fontes de fibras no nosso iogurte, porque não colocar uma chia, não colocar uma linhaça, utilizar aveia é um alimento fantástico que a gente pode estar adicionando para ganhar, né, porções de fibras aí na nossa alimentação. Na hora de comprar um industrializado, o que eu recomendo pelo menos comprar um que tenha fibras acima de 2 gramas, pelo menos 2 gramas naquele alimento. Vamos lá Sim. pensar num pão, na porção individual de um pão, pelo menos 2 gramas. Aí se tiver mais, melhor. Mas assim, evita de trazer para casa o que tem menos de 2 gramas de fibra, né, Sim. nesse alimento. Que a fibra também, ela tá aqui no rótulo, é outra coisa importante pra gente usar. Quanto mais, melhor. Sim, sim, Né? E sim. se tem zero fibras, que é comum, você pega um alimento, é totalmente refinado, né? Então aquele alimento passou pelo processo de refinamento da indústria e realmente eles tiraram tudo. Aí não tem fibra. A gente encontra alimentos com zero fibra, um alimento processado, é, um biscoitinho, uma torta, enfim, de uma farinha totalmente branca, você vai estar zero fibra mesmo, Sim, sim, sim. né? Então, eu acredito que pros pães mais com grãos ou integral Sim, também seja uma opção bem melhor do que o pão branco, né? Nossa, na sim, verdade, sim, é eu não uma gosto opção. de pão Mas branco. mesmo assim, olha o rótulo, porque mesmo alguns integrais a gente vê que muitas vezes não tem uma quantidade muito adequada de fibra. Ah, é? Então, olha o rótulo, porque o que eles muitas vezes colocam? Eles falam pão integral. Aí, Uhum. outro ponto que a gente está falando dessa parte da rotulagem, que é aquela, né? Aquele clássico que a gente vê né? Sim, Aquele quadradinho clássico aqui que a gente vê nos mercados. Mas aí a gente também, outro ponto que a gente pode olhar embaixo, ingredientes. Também sim, esse é o nosso aliado. Então, esse aqui, a gente que é consumidor, leigo, a gente consegue ler, tá? sim. Ingredientes. Então, ali, muitas vezes você vai ver que, falando de pão, na frente do marketing ele fala que é um pão integral. Só, opa, pão integral, multigrãos, eu vou levar esse. Na hora que você vira, o primeiro ingrediente nem é uma farinha integral, não é uma aveia. Então, o primeiro ingrediente, muitas vezes, é uma farinha branca, e depois que eles colocam. Então, tem menos Só pra que dar você cor. encontra. Sim, dá cor, mas aí até na composição nutricional acaba tendo menos. Por isso que é importante ler mesmo que você vê integral na frente. Sim, sim, sim. Tá? Então é bem comum. E também nos ingredientes, pensar.
Mas vai falar, tem um monte de nome estranho. Pensar, o primeiro ingrediente é o que tem maior quantidade, e assim sucessivamente. Ah, ok. Tá? Então, por exemplo, um alimento fala que ele é fonte de fibra. O primeiro ingrediente tem que ser fibra. Não pode ser açúcar, que é o que a gente vê muitas vezes. Aí um alimento fala que tem redução de açúcar. O primeiro ingrediente qual que é? Açúcar. Então quer dizer que aquele alimento que mais tem naquela composição é açúcar. Por Sim. exemplo, o primeiro ingrediente é uma farinha branca. O que mais tem é uma farinha branca. Aí depois ele resolve colocar um pouquinho de aveia, de farinha integral, né? Então isso também acontece. Então a gente não cai nessas armadilhas. Olhar o primeiro ingrediente. Se você está buscando alimento com fibras, o primeiro ingrediente tem que ser fibras. Se você está buscando alimento proteico, uma barra de cereal proteico, o primeiro ingrediente tem que ser uma proteína. Se você Hum, está buscando alimento com menos açúcar, o primeiro ingrediente não pode ser açúcar. E o que é sim. comum? O primeiro ingrediente é açúcar, depois a gente pode encontrar até 76 nomes De de açúcar. açúcar com nomes aleatórios nos Ah, ingredientes na composição. Eu porque posso listar vários, mas tem listas enormes que você pega na internet, que são açúcares que não tá lá, não tá sugar, ou não tá açúcar, se for em português. E, sim. enfim, e são açúcares. Não, cornstarch é maisena, que você falou maisena, eu lembrei agora. Mas tem o de corn syrup, não é? Que é. É, é o de milho, o Eu, syrup de milho. eu vou procurar na internet, eu ponho aqui embaixo o nome. É, Syrup, bom. o syrup é o. Ai, não é extrato, não é extrato. Não, Enfim, não. Nossa, sumiu, que a gente fala tanto syrup, que já virou tipo syrup é o syrup. uma palavra no dicionário seu da cabeça. Sim, Ai, agora eu queria saber, mas eu eu, não tô. eu quero saber, vou até abrir aqui o laptop, colocar aqui, eu não Não é suco, lembro. suco, mas. Extrato, e no extrato não é. Não, não é extrato. Ai, não vai. Não vai, tem hora que não vai, não tem jeito. Ai, agora eu quero saber qual que é a palavra. Syrup. Ah, Xarope. xarope. Xarope de milho. É isso aí. Tão comum, xarope de milho. Isso. E a gente tem que lembrar que o syrup tem, enfim, vários tipos de syrup. Tem corn syrup, tem maple syrup, a gente encontra o agave também tem alto índice de frutose. Mas a gente pensar que a frutose já teve uma confusão aí, frutose, mas a frutose vindo da indústria, o syrup, não a frutose que está presente nos alimentos, é ok, você pode consumir bastante fruta, não vai dar impacto de saúde. A É. frutose perigosa é aquela de adição, que a indústria adiciona. Porque a gente passa ainda por um momento que as pessoas estão com medo das frutas, com medo de comer porque tem frutose. Não tenham medo de comer as frutas, por favor. A questão é, o medo é da frutose pela indústria, o xarope, né, que eles adicionam, ou o syrup, ou o xarope, que eles adicionam. Aí sim, realmente, pode levar a doenças crônicas, câncer, diabetes, né, Porque e por aí provavelmente vai. ela já vem quebrada, né, para ir direto pro sangue. Eu acredito que. Sim, sim, índice glicêmico altíssimo, né? Faz aumentar a sua glicemia muito rápido, a liberação maior de insulina e tem impacto metabólico maior, né? Em questão de saúde, né? E a gente sabe também que o consumo alto também de açúcares está ligado à pressão de câncer, né? Então a Ah, gente vê hoje assim que tem aumentado muito. E hum, aí a gente cai de novo, no mesmo, se a gente vê, a gente afunila e cai no mesmo assunto, processado, ultraprocessado, né? Porque a sim. indústria coloca o açúcar, e acho que é um ponto importante para a gente falar para as pessoas prestarem atenção, que a indústria coloca o açúcar não só tipo no meu sorvete, no meu biscoitinho, no que eu dou docinho que eu levei para casa. O Uhum. açúcar modificado, o açúcar invertido com esses nomes bem alternativos, eles estão inseridos no alimento salgado. Ele está na sua lasanha, ele está na sua pasta congelada, ele está no seu quiche, na sua tortinha. Então ele está ali, nos alimentos congelados, salgados, né? Sim, Mas por que eles fazem isso? Eles fazem isso porque eles querem que a gente consuma mais, entendeu? sim. Então assim, você consumiu o alimento, ficou gostoso, seu cérebro achou ótimo, você recebeu aquela demanda de açúcar, porque o açúcar ele age num sistema no nosso cérebro que a gente chama no sistema dopaminérgico. Então ele age no cérebro no mesmo sistema, vamos falar assim, das pessoas que utilizam drogas de vícios.
Então é no sistema límbico dopaminérgico. Então ele age ali. Então ele faz o sistema de recompensa. Você consumiu, o seu cérebro achou ótimo, liberou aquele monte de dopamina, sensação de bem-estar e prazer, opa, eu quero mais. Então é um sistema de recompensa e você entra no ciclo do açúcar. Eu quero mais, aí a gente fala assim, eu tô viciado e realmente é um vício, né? E ainda o que? Esses alimentos, o que estão presentes? Eles estão presentes açúcar, gordura e sódio. Então, a forma de ainda aumentar mais esse processo que a gente fala que é o vício mesmo do açúcar é maior. Sim, Então, é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com os processados, que a gente está consumindo açúcar sem saber, está escondido ali, né? sim. Porque ele age no sistema cerebral, as empresas sabem, as indústrias sabem, e a gente acaba sendo manipulado por uma indústria para estar consumindo e estar comprando, né? Aí prejudicial realmente é a nossa saúde, aumento de peso. Se a gente vê hoje no mundo, nós somos 2 bilhões de obesos no mundo. É um problema de Nossa, saúde pública muito sério. E se a gente pensar, hoje 2024, tem da Organização Mundial de Saúde, em 2035 seremos 4 bilhões de obesos no mundo. nossa, Então a muita. gente tem que assim, parar para pensar nessa questão do processado, do ultraprocessado, do consumo do açúcar, né? Realmente o açúcar aumenta o índice muito maior da gente desenvolver câncer, né? De vários tipos de câncer, está totalmente ligado, né? Porque a alimentação é bem o estilo de vida, né? Então, mas É. aí fala como é que eu me livro disso? Realmente é cortando o ciclo do açúcar, não consumir, tentar reduzir, consumir o mínimo e é cortando o ciclo, né? Então a gente também tem outra parte, que é uma parte bem mais jovem do nosso cérebro, que a gente chama do córtex frontal, que ali é onde a gente pensa e a gente para e fala, opa, eu não vou agir dessa forma, é a nossa razão ali. Então se a Sim, gente realmente não agir no impulso, eu quero um docinho, e você entra meio que num... Você parar e pensar e agir com a razão, você está utilizando só outra parte do cérebro, que é o córtex frontal, que realmente te ajuda. Então a gente tem mecanismos, né, do nosso corpo inteligente nisso, né? Ele pode cair sim em armadilhas, né, que a gente vai dando, ele começa a pedir mais. E sim, também se a gente corta aquele ciclo, a gente consegue sim, sim. também. É. E o bom talvez não seja entrar nesse ciclo, né? E Foi não você entrar, não entrar. tudo que nem um, né, um doido. Que é, Sim. eu entendo a É emoção de. oferecer menos, né? É oferecer menos. Cada vez, se a gente observar, quanto mais a gente oferece, mais dá vontade. É com todo mundo isso. Se a gente Sim, oferece menos, o corpo vai pedir menos, sim. E às né? vezes você às vezes quer provar tudo, né, que tem na parte de congelados, mas se você É, nunca provou, né, não dá vontade, né? Fala assim, nunca provei, não sei como é que é. sim, Seu sim, corpo provavelmente também não vai também pedir, né? Eu sim, acredito que sim. seja igual aqui com. É que eu penso assim com a neném, né? A gente tenta dar o máximo de frutas, vegetais. Eu até comprei raiz de lótus para ela comer, porque eu adoro Ai, que delícia. da Aham, comida que legal. asiática. E eu falei, isso é importante ela ter esse paladar. E ela come Sim, até limão, se você der um, ela come igual laranja. Ela tem um sim, paladar. sim. Mas Ela não conhece, né? Então, muitas vezes a gente muitas vezes vê as pessoas fazendo e tudo, fala assim, mas ela tá olhando, tá com vontade. Não, ela não tá olhando com vontade, ela não ela, conhece. Ela não sente vontade daquilo que ela nunca teve contato. Por isso, quanto mais você adia pra criança de dar o açúcar, é melhor. Como você sim, falou, criança chupa um limão tranquilamente, come o maracujá, que se a gente estivesse no Brasil, né? O maracujá de colherinha, tranquilamente, que é super azedo, e pra ela é sim. ok, né? É Hum, que a gente, na verdade, a gente estraga o nosso paladar ao longo da vida, sim. né? Mas a criança tá um papel em branco ali, então é hora de você aproveitar. Eu tava até falando com uma amiga minha, eu comprei uma Nespera que eu acho que não tava pronta ainda, né? Tava meio Sim, verde. Aí eu comi, eu falei, nossa, que azedo. E eu dei pra neném, ela amou, comeu toda. Ela falou assim, porque ela tem o paladar limpo, você não tem. Eu falei, a gente tá com o paladar viciado, é, totalmente. Mas o nosso paladar é adaptativo. A boa notícia é que a gente consegue reverter isso. Ele sim, adapta. Se você parar de ofertar alguns alimentos e ofertar outros, você consegue quebrar esse ciclo. E até essa questão de ofertar no intervalo do nosso a gente adulto, nas nossas alimentações, alguns alimentos ácidos, como as crianças aceitam super ácidos, mais amargos, a gente quebra essa vontade de pedir doce. Também é outro caminho também para você reduzir o consumo de doce. Consome uma fruta mais ácida, mais amarga, toma um chá totalmente sem açúcar, com bastante oxidante, então você vai quebrando aquela vontade de. O seu cérebro vai pedindo menos. Então, são sim. caminhos também que você pode fazer. Você falou do chá e eu até lembrei que na Austrália, quando eu mudei, lá foi o primeiro lugar que eu tomei chá sem açúcar, porque eu estava acostumado no Brasil.
Sim, Café, qualquer coisa, era sempre metade do copinho, né, de açúcar e depois vinha o café, sim. né? Era mais açúcar É. do que Aham. café, tá? E hoje em dia eu não tomo mais com açúcar nem nada. Ah, que ótimo. O É. E é café, o possível, chá. né? Então a gente fala assim, ah, eu não consigo, ó, café, chá. O ideal, tipo assim, se você parar de um dia para o outro, você vai sentir muito. Reduz, coloca 3 colherinhas, passa para duas primeira semana, na outra semana você passa para uma, e depois quando você vai ver, quando você sentiu o seu café, o seu chá tá sem açúcar. A gente vai consumir açúcar, não tem como não consumir, né? O ideal é que a gente consuma menos. E esse açúcar de adição, se a gente conseguir tirar, já tem impacto grande aí em questão de saúde, né? Então, Sim, imagina, a gente acaba consumindo outras coisas, ainda a gente adiciona na bebida, enfim, né? sim. Essas bebidas doces, Em suco açucaradas, também eu não como. essas doces açucaradas é um problema aqui também, que eles consomem muito, né? Muitos sucos, muitos doces, muitos cafés, doces açucarados, então Uhum. os tamanhos dos copos são muito grandes, né? Então se acredita, muitas vezes fala assim Sim, que o início da obesidade dos Estados Unidos lá atrás foram os fast foods, não foram os fast foods, foi a bebida açucarada, o free refill. Então o início da obesidade foi com free refill. Então você passava com copo, você ficava enchendo, então assim, fala, o fast food que faz o americano tá muito acima do peso, e não é, é o free refill, a bebida açucarada. E que começou é. lá atrás, né? É. E eu já escutei de muitas pessoas falando, eu não consigo tomar Coca-Cola zero, ou que seja, né, um refrigerante Sim, zero. A gente tenta não tomar refrigerante aqui, suco é raramente, a gente toma chá, a gente dá chá para neném, ótimo. Uhum. mas quando eu tomo, se você tá num lugar, vai jantar, eu não tomo bebida alcoólica, né? Daí se eu Uhum. peço um refrigerante, normalmente eu peço zero. E eu conheci muita gente que fala assim, eu não consigo, eu acho o gosto estranho. Eu Olha falo, aí, é, eu acho o meu dente que fica estranho quando eu tomo a Coca-Cola normal. Você não sente? normal. Olha, eu não tomo refrigerante. Quando eu entrei na faculdade de nutrição, eu parei. Acho que foram as primeiras aulas de nutrição falando do impacto do refrigerante, eu parei. Faz 22 anos que eu não tomo refrigerante. As minhas Sim, crianças nunca tomaram. A Sofia tem 14, é mais velha, e os gêmeos têm 11. Eles nunca colocaram na boca. E assim, e hoje eles não pedem. Até a minha Sofia fala: quantos anos eu vou poder tomar refrigerante? Meu marido brinca, com 35. Mas assim, ela não pede, não sente falta. Os amigos dela acham estranho, super estranho aqui. Eles falaram assim que ela é a única. Eles falam pra ela: mãe, meus amigos falam que eu sou a única pessoa que eles conhecem que não toma refrigerante. Mas ela não sente falta, sabe? Ela não, provou. Não, nunca provou, não é algo que eles. E eu acho que eles não vão se provar mais pra frente, que ok, na vida adulta com eles, eu acho que o impacto vai ser menor, porque não vai ser aquele vício, porque eles não estão acostumados, né? sim. E eu Sim. acredito que você cresce com o exemplo dos seus pais, né? Sim. Então, vendo você, não sei se seu marido toma, Meu mas. marido toma, ele gosta, mas aí a gente passou por um processo. Aí ele comprava e trazia pra casa, aí depois nasceu a Sofia e os gêmeos, aí eu fui na luta. Não, você quer tomar, toma na rua, toma num refrigerante, que se a gente tiver na geladeira e vai falar pra eles que não pode, foi. Ele É, entendeu. Aí eu falei assim, não adianta ter na geladeira e falar, não, o pai põe no copo, né, e tem na geladeira. Mas ele entendeu, então assim, na minha casa a gente não compra refrigerante há muitos anos, desde que as crianças são pequenas. E se ele dá vontade, hoje ele toma menos. Se ele dá vontade, ele toma num restaurante ou ele saiu na rua, enfim, deu vontade. sim, E também, e com isso a gente toma menos, né, quando a gente não traz para casa. Você sim, deixa para momentos, se a pessoa gosta, deixa para momentos especiais, para aquele momento que comeu fora. Então aí você acaba não fazendo a rotina. Então isso que a gente tem que pensar em questão de saúde é a rotina, é aquilo que eu consumo todo dia, é aquele mau hábito que eu não consigo quebrar. Aquele que é de vez em quando, a gente consegue administrar, né? O impacto é menor. sim, com certeza. Que você foi falando, eu lembro que meu marido, hoje mesmo, ele comprou um salgadinho, porque ele falou, não, eu preciso de um salgadinho hoje. Aí tava Aham. e a neném já com a mão assim, esticada, Com a assim. mãozinha. Aí eu É. falei, não, acho que não era mais pra comer salgadinho em casa. É, Você não porque eles ficam curiosos, né? com certeza. Ela não sabe Sim. o que é, mas tem barulho, ele tá comendo, parece feliz, É, não vá, né? sim, é verdade, com certeza. E uma vez eu lembro, eu não sei se eu li alguma reportagem ou se eu vi um vídeo é, de uma mãe que mandou uma mensagem para um nutricionista, falou assim, minha filha só quer saber de comer chocolate. E falou assim, qual que é a idade da sua filha, né? Porque se ela não tá comprando, se ela não, tipo,
tem Sim. idade de comprar, não tem porque tem em casa e ela provavelmente não tá. É porque ela era pequenininha, acho que tinha 4 anos, né? É porque Aham. os pais estão dando, né, também. Então, acho Sim, que tem que é começar. bem isso. A criança não vai sozinha comprar, né? Porque se ela quer comer, porque tem na casa, né? É, o que Então, você essa falou. questão da gente administrar a questão armário, geladeira, o que você tem de alimentos. Às vezes meu marido fala, nossa, não tem nada de gostosos para comer aqui em casa. Eu falei, temos frutas. É só Mas abrir a geladeira, a gente tem outros alimentos, temos iogurtes, frutas, mas às vezes é aquele gostoso que talvez que eu evito. Tem, mas eu evito de ter muito, né? sim, Então a gente acaba assim, eu não trago tanto para casa. sim. Então, para evitar, né? Porque no momento que você tá cansado, você tá mais ansioso, ou você tá apressado, aquele alimento bateu de frente, né? Se não tem, você reduz. Então, isso Você não ajuda deixa bastante. na Tira do olho, tem é, que ser pra cima ou ser pra embaixo, cima, no fundo do armário. É, escondido. Até quando você olha, vai ver, nossa, venceu, né? é verdade, é verdade. Assim, legal. É, você tem alguma dica para famílias que estão chegando agora ou quer para a gente mudar, melhorar a alimentação fora do país? Sim. Então, o que eu dou de dica, né, é tentar trazer os seus hábitos, né? Enfim, Sim. se a gente pensar aqui em Estados Unidos, em outros países também a gente consegue, né, enfim, ter acesso a bons alimentos, né? Tentar manter os seus hábitos, não cair nas armadilhas de tentar saindo provando tudo, cuidado com se falar daqui, cair nessas redes muito de fast foods, alimentos muito fáceis de estar consumindo, né? Tentar, assim, realmente cozinhar, né? Preparar os alimentos que a gente encontra matéria-prima de todo jeito. Dá para fazer, por exemplo, vai os vegetais, você vai fazer igualzinho do jeito que você fazia na sua casa. Você vai encontrar os vegetais para comprar, partir para alimentos frescos, consumir mais grãos. A gente tem muito acesso a lentilha, grão de bico, vários tipos de feijões, de grãos, né? Então, partir para esses alimentos, sementes, utilizar bastante saladas, vegetais, utilizar sementes que a gente acaba deixando mais nutritivo, escolher um óleo de qualidade que a gente tem acesso, que até o custo é melhor, que no Brasil é super caro, vai um óleo de abacate, um azeite de qualidade, né? Então, assim, utilizar uma gordura boa em casa na hora de estar preparando os alimentos. Os lácteos, se consumir, se não consumir, tem os lácteos veganos que a gente tem acesso a leite de coco, a leite de amêndoas, a leite de cashew, de castanhas, iogurtes também, com toda a base de castanhas, ou se consome o normal, a gente tem excelentes também alimentos à base de iogurtes, iogurtes gregos com um teor proteico alto, que isso também é interessante a gente buscar na alimentação, que tem mais proteína, né? Enfim, menos açúcar e mais proteína, O até grego porque tem traz mais mais, os tem mais vegetais. proteína, tem mais proteína. Alguns vegetais têm sim, a indústria consegue colocar, eles adicionam e consegue colocar, chegar num. A indústria da parte de vegano, desses vegetais, eles têm assim, melhorado muito, muito, e melhorado muito a questão de sabor. Então a gente acaba consumindo, são similares aos sabores, né, dos outros alimentos normais, né, que seriam, né, dessa troca. Então, e para esses tipos de alimentos é o melhor caminho. Cuidado muito com molhos, por exemplo, salada, faz o seu molho em casa. Cuidado, você vai comer e fala, comi uma salada. É, mas as saladas aqui tem muito molho. Então, assim, acaba deixando assim, muito mais calórico até que você comer um prato de comida. Você comer uma salada com uma proteína, deu, mas tem muito molho. Coloca um molho, eu sempre peço assim, um molho do lado, você pede para mim no copinho do lado, para você controlar a quantidade, né? E o caminho realmente é preparar os alimentos em casa. Se preparar, por exemplo, aqui como eu faço, a cada 15 dias eu vou no atacadista, que é o Costco, que é aqui que é bem, bem conhecido aqui. Então eu compro os alimentos de maior quantidade, ali eu pego arroz, a gente encontra muito peixes aqui, então eu faço muito peixe assado, então a gente encontra muito salmão, codfish, que é o bacalhau fresco, tilápia, muita variedade de peixes, Você compra o camarão. fresco, né? Você não compra o congelado. Eu Ou compro congelado, eu compro congelado? congelado. Eu compro congelado porque facilita a minha vida. Nós somos 5 aqui, senão eu teria que ficar indo constantemente. A gente acaba encontrando congelado de ótima qualidade, né? Sem, por exemplo, o salmão eu consigo o wild salmão Ah, sem ser o farmer. Então a gente consegue alimentos de qualidade congelado. ok. Eu prefiro, acho que facilita. Facilita essa parte de peixes, eu compro congelado. Sim, sim. E é só Sim. não comprar com tempero, você faz seu próprio tempero, né? Eu compro sem tempero. Aí em casa eu tempero, tá? Então Sim. aí, enfim, aí facilita. A cada 15 dias eu vou nesse atacadista, compro maior volume e semanalmente lista de compras e você acaba vendo
indo pegando os alimentos frescos, seriam os vegetais, as frutas, os lácteos, ovos, aí eu pego semanalmente, né? Então, para estar preparando os alimentos, você pode já ter lista de compras ou até lista do que você vai cozinhar. Tal dia eu vou cozinhar esse alimento, aquele. Aqui a gente também tem mais acesso também frango sem hormônio, carne sem hormônio. O custo é mais alto. Tem muito alimento orgânico. Tem uma estatística um estudo que eles fizeram comparando orgânico com produtos do Walmart, não Ok. orgânicos, né? Então, produtos comuns que eles fizeram eram pães, ovos e arroz, enfim, Uhum. produtos normais do Walmart, normalmente é 40% mais caro um orgânico. Se a família puder encaixar no seu orçamento, eu acho que super vale, porque são alimentos mais nutritivos, com uma densidade nutritiva maior e mais impacto de saúde. Mas se não puder, consuma do mesmo jeito. Então a gente sabe que aqui também tem os alimentos sazonais, que tem melhor preço e maior variedade também no verão, no inverno, no fall, na primavera. Então também a gente tem os sazonais também, como no Brasil a gente tem os da época, que também a gente encontra. Uhum. Não, Até você então, tinha feito uma lista dos de summer, que agora a gente vai entrar no verão. Ah, sim, eu fiz uma lista que, enfim, mas se você der um Google, você vai achar. E no mercado, e o que seria? O alimento da época vai estar com preço melhor, vai. né? Enfim, ele vai estar melhor a questão do preparo, do cultivo, então ele tem que usar menos agrotóxico, menos compostos pesticidas, então questão de saúde também é melhor. Então Sim. aqui, só um exemplo aqui, por exemplo, agora no verão aqui nos Estados Unidos, a gente tem pêssego, abacate e todas as berries, raspberry, blackberry, blueberry. Temos o melão, cherry, a cereja, Veja. manga. Agora a gente tá. As minhas crianças comendo muita manga, porque a gente tá assim, muita manga, o preço é excelente, tá uma delícia a manga. E Sim, ameixa, e melancia. E tem também o grupo dos vegetais. Então, assim, dependendo da season, a gente tem também os alimentos que são da época, que também é uma alternativa. Tá? Quem sim. tá chegando buscar, que aqui também tem isso. Sim, não, isso na verdade eu aprendi quando eu mudei aqui para a Europa. Eu não percebia Sim, tanto lá na Austrália, mas provavelmente eu seguia também a mesma coisa. Mas eu percebi até para economizar, né? sim, Porque aqui depois começou essa guerra e bom, os preços aumentaram muito. sim, sim. Aqui também a inflação tá bem alta. Uhum. Então aí eu comecei a prestar atenção mais nesses produtos de época, né? E Sim. aí eu lembro que quando eu queria dar para neném para ela experimentar era pumpkin, o que é pumpkin? Que É vem a abóbora. 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 Eu queria dar abóbora para ela experimentar. Eu comprei uma, eu paguei acho que 9 euros por uma super pequenininha assim. Fiquei super Uhum. triste. Nossa, que cara aqui. Mas aí chegou outubro, tinha Aham. milhões de tipos diferentes e cada Sim. um euro. Eu falei, meu, era só, Essa época é ótima. eu falei, eu só ter esperado a época certa. E Sim. normalmente ficam mais gostosos também os Ficam mais alimentos. gostosos, é. Eles têm uma densidade nutricional maior e eles ficam mais gostosos, enfim. Por questão de saúde, realmente tem um impacto maior. Então a gente tem essas saídas que a gente pode utilizar, né? Temos orgânicos que são excelentes, aqui tem variedade grande, mas realmente são mais caros. Aí se não der, nem todo mundo consegue, mas se Uhum. não der, você usa essas alternativas, né? E o Sim, meu recado seria, vai, desembale menos, descasque mais, bora pra cozinha, bora cozinhar, porque com certeza vai trazer mais saúde para sua família. sim, com certeza. É. Obrigada. Só para falar para as pessoas, né, que a gente vai fazer uma tour mais ou menos pelo supermercado, vai mostrar. Ah, sim, sim. Vou mostrar alguns rótulos, porque eu falei aqui, mas talvez é difícil, né, visualizar, né? Esse é o valor diário, esse aqui, tantos, né? Aí eu vou estar mostrando que eu acho que aí é mais fácil. Vou estar Sim. mostrando, vou pegar alguns alimentos e mostrar, enfim, aí fica mais fácil. Aí eu vou mostrar também aqui da Suíça. Vamos ver o que eles me deixam, porque os mercados aqui são um Ai, pouco. que legal, quero ver. Ah, sim, aqui é tranquilo de filmar, aqui é bem tranquilo. Aí é mais fácil. Acho que Aqui é mais fácil. aqui o pessoal é mais conservador. E eu vou ver de alguns outros países também para ver quem pode mostrar os rótulos para a gente comparar também os produtos, porque tem muita Sim, diferença nos produtos de um país para o outro, sim. pela legislação que eles aceitam, que não aceitam. Aqui eu não a Suíça não faz parte da União Europeia, Sim. mas na União Europeia assim, eles são bem restritos em termos do quanto de sal que pode colocar, de açúcar, os produtos Ah, que tá. podem colocar, os aditivos, né? Aí vocês estão mais à frente do que nós. Aqui é mais liberado. Aí, Infelizmente, acaba tendo mais prejuízo realmente, né? Que a gente acaba consumindo
né? Mais coisas que não são adequadas, pode-se dizer assim. Mas realmente aí vocês estão mais à frente nessa questão de controle mesmo. Enfim. Sim. Eu lembro Tomara que que. aqui ande nisso, mas tem uma briga enorme da indústria, né? Mas é que eles querem baratear muita coisa, acaba colocando Sim, produtos que fica, infelizmente, mais barato, mas também talvez não tão. Zero sim, fibra, né? Do sim, produto zero fibra. E tem muita coisa assim. Eu até o pão daí tem muito mais aditivo, né, do que mais aditivo, sim. É. Até aditivos que já são proibidos na Europa, que ainda são liberados, infelizmente Olha, eu ainda. assisti um documentário que isso eu fiquei meio traumatizada, mas era aquele pão de fatia mesmo, aí nos Estados Sim, Unidos, tem algum produto, que eu não sei o nome, eu vou ter que assistir de novo o documentário e achar ele, que falou que esse produto é feito os tapetes de yoga. Eu já fiquei nossa. traumatizada. Falei, Meu Deus! né? É, E quando começou a guerra e aumentou muito os preços, eu acho que os Estados Unidos começou a fazer um macarrão diferente, que a Itália falou, isso aí não é macarrão. É tão processado aham, que não deveria ser chamado macarrão. processado. Então, É. e olha, eu descobri que fazer macarrão não é difícil. Não, é verdade. É, Isso, é ovo e a farinha, você vê a farinha que você quer, né? Você escolhe. sim. E se amassa e corta, e a gente faz até um evento aqui em casa, porque é tão Ah, legal. que legal. É legal, é muito legal. É, sim. Aqui tem a parte do mercado que eles vendem massas frescas que os mercados fazem também tem. Mas aí tem um custo maior, né? Então aí a gente cai naquela, escolher qual tipo de alimento, né? Porque assim, é uma variedade muito grande de marcas, né? Então tem que ficar atento, né? Mas cozinhar é legal. E você falou, né, É que tem legal. Cozinhar mais, isso é o meu recado. feito. Obrigada. Então, acho que Muito é assim, obrigada. vou colocar os vídeos que a gente vai Sim. fazer. E obrigada por ter aceitado. Você Ah, faz foi um prazer. as suas consultas só nos Estados Unidos ou Não, eu faço. no Não mundo? importa, online, aonde a pessoa estiver. Aonde a pessoa estiver. Hoje é possível, né? Né? A pandemia nos trouxe né? Abriu essas portas que estavam engatinhando ali para algumas áreas, enfim. Sim. E a gente sabe que é possível, né? A gente, né, se conectar aí com o mundo. É online. Com Isso. certeza. Então, eu vou E deixar tem na descrição. informações no meu Instagram também, tem meu Instagram que eu falo de nutrição, tem umas informações lá. Então, às vezes, também eu dou uns tours no mercado. Às vezes, meus stories acabam sendo tour no mercado e eu falando de alguns alimentos. Eu adoro. Por isso que eu falei, vamos fazer. É, esse vídeo. Mas eu vou deixar o seu Instagram aqui embaixo, tudo, para o pessoal te seguir. ótimo. E, Excelente. bom, deixar as informações depois, você me passa tudo, eu ponho aqui embaixo e você. Ah, Bom, passo sim. Tá ok. perfeito, Foi um então. prazer enorme. Um assunto que eu adoro falar. Estou à disposição. Qualquer dúvidas também. Se também tiverem dúvidas também, pode mandar para você, né? Como é que você faz? Você recebe? Se não, no Instagram, no direct também eu sempre respondo. Quem me manda lá, qualquer dúvida, até das coisas que eu posto, eu sempre respondo. Sim, perfeito. Se alguém mandar para mim, eu passo para você, porque eu realmente vou passar a informação errada. Ah, tá. Perfeito. Então, obrigada e um bom dia aí para você, então. Para vocês também, tá? Um beijo, tchau.